Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, vamos então ao nosso 7º módulo hoje. Vamos falar um pouquinho hoje sobre microfone e todo o sistema audiovisual que envolve, né? Que inclui aí também a projeção de imagens, vídeos, né? Mas vamos dar uma atenção também maior um pouquinho na questão de microfones, é importante isso. Bom, grande parte do sucesso de uma palestra, ela vai passar por um bom sistema sonoro. Um operador que seja capacitado e o uso correto do microfone ou do tipo de microfone que você vai usar. Como nós vamos notar aqui, existem algumas dicas gerais do uso de microfone, mas na maioria das vezes vai depender muito também do tipo de microfone que é utilizado, tá? Então, se nós falássemos aqui sobre o uso corriqueiro, normal de um microfone fixo em um pedestal ou numa tribuna, então a gente pode dizer que a maneira correta de você falar nesse microfone é manter uma distância de mais ou menos 10 centímetros dele, tá? 10 centímetros daquele microfone ali. Para que 10 centímetros, em média, de distância dele? Porque se você falar longe demais, 15 centímetros, 20 centímetros, então a potência, né, do microfone não capta a tua voz como deveria. E aí vai acontecer que para gerar o ganho, o teu operador vai ter que aumentar o volume. Aumentando o volume, há um risco de provocar uma reverberação ou uma microfonia. E aí você tem aquele chiado, né, estridente, assim, ensurdecedor no auditório. Se eventualmente isso acontecer, não se apavore. Você se afasta do microfone, não continua falando, não fale. O operador vai baixar o volume, vai trazer a impedância de volta certinha, e aí você volta gradualmente a falar. Tá bom? Então, não entre em desespero, não entre em pânico. O operador vai saber o que fazer. Tá certo? E aí você toma atento, vai se aproxima um pouquinho e não muito próximo. Porque daí se você se aproximar demais, as expressões com S e expressões que tendem a explodir um pouquinho mais no microfone, elas explodem no sistema de caixa também. Aí dá aquele ou espalha, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com a distância do microfone quando se está falando de um microfone normal, um pedestal ou numa tribuna. Importante que quando você se posiciona para falar, você precisa esperar o tempo certo para começar a falar. Ou seja, você tem que falar quando o microfone estiver ajustado para você já, na tua altura, na tua posição. Mas se for aquele de lapela, tal, que você anda com ele pendurado, ok. Já está ligado mesmo? Está ligado, pode falar, beleza. Mesmo assim, tem uns que ficam desesperados e começam a bater no microfone. E não funciona e já entram no desespero. Não, calma, calma. Se realmente não funcionar aquele, vai trocar outro. Mas assim, tomou posição, dá alguns segundos, dá um tempinho, respira, olha para a assistência. Antes de começar a falar, com certeza vai estar alinhado para você esse microfone. Tá certo? Bom, microfone você tem que usar um tom de voz um pouquinho mais elevado que uma conversa comum. Embora os microfones tenham grande capacidade de captação de voz, mesmo assim a gente pede para que você tenha uma entonação um pouquinho maior. Não significa gritar. Um tom um pouquinho mais elevado, mas não é um grito. Tá certo? Em dado momento da palestra, você tem que limpar a garganta. Né? Acontece, né, que você precisa fazer né? Tomar uma água, talvez. Quando tiver que limpar a garganta, então tome o cuidado de fazer isso aqui, ó. Saia do foco do microfone. Porque esse som, se você fizer ali, vai sair todo lá na caixa de som. Então se afaste, saia de lado, limpe a garganta e retorne. Tá bom?
cada situação é uma. Então a gente tem que analisar o contexto, né? Tamanho de assistência, capacidade do microfone, capacidade do sistema de som, né? A potência, se vai ter operador sim ou não, como é que é a disposição das caixas, se elas são potentes ou não. Então tem que avaliar. Vamos usar aqui um exemplo, né? Normalmente os microfones usados em pedestais ou fixos numa tribuna, eles são unidirecionais, ou seja, ele capta a voz frontal, tá? Então, se você é do tipo que olha para um lado, olha para o outro, gesticula aqui, gesticula lá, tem contato visual com uma pessoa, com outro, então é importante que você tome cuidado de fazer esse movimento, mas não desfocar 100% do microfone, porque quando você fizer esse movimento aqui, ó, o microfone está aqui. Se fazer esse movimento, você perdeu ganho. Vai captar um pouquinho da tua voz, vai perder ganho lá na caixa. Quando você voltar falando, aqui vai dar um aumento. Quando você sair de novo, olhar para, vai perder. Então você tem que trabalhar, sabe? Se você vai realmente olhar para uma pessoa, procure só olhar para ela. Evita fazer o gesto com a cabeça, para que você não desfoque do microfone. Aí ele continua tendo ganho, você mesmo assim teve um contato, ou se você quiser mexer a cabeça, veja, ó, faça um movimento leve que a tua boca não saia por completo do frontal do microfone. Aí você consegue manter o ganho, tá bom? Diferente quando você está num seminário e você participa de um painel. Painel é aquilo, né? Coloca 8 cadeiras enfileiradas, geralmente, quando no máximo em meia lua. Aí tem um mediador no meio e tem mais 3 pessoas de cada lado lá. Enfim, né? Quantos são? E aí acontece que o microfone, ele é o microfone volante, aquele microfone que tu pega e vai falar, sem fio ali, né? Ok, então aí um microfone dinâmico, que a gente chama, né? Aquele que você pega lá e vai... Então com aquele ali, é você que vai controlar o microfone. Agora veja que ele está aqui para você. Você precisa também tomar cuidado com a distância desse microfone, não aproximar demais, não afastar demais. E a tendência é que sentado lá na cadeira, no painel, você gesticule mais, fale mais, e aí você abre o braço e o microfone trabalha junto com você, e vai lá e vem aqui. E vai perdendo ganho, vai atrapalhando a dinâmica da tua fala. Então, um segredinho que a gente tem para essa situação é você gesticular menos e manter esse aqui, ó, o teu antebraço aqui mais colado ao corpo. Ó. Quando você faz isso aqui, não importa que você mexa para lá e para cá, você pode girar o quanto você quiser. O microfone não vai sair da tua posição. Entendeu? Então você pode fazer isso aqui, ó. Essa mão esquerda você gesticula, essa aqui você gira, olha para o fulano, olha para o ciclano, concorda com ele, discorda do outro, mas você vai aqui e aí, ó, teu braço colado ao corpo, ele não sai. Ele não tira o microfone da posição que você precisa. Então esse é um recurso que você tem para evitar que você fique desfocando, perdendo potência do microfone, porque você está tirando ele da posição que ele capta melhor a tua voz. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de microfone que nós temos no mercado por aí? Alguns principais, tá? E a gente não tem aqui a imagem deles, a gente vai citar o nome, o tipo, né, e a aplicação deles, mas no e-book, sim, no e-book a gente tem as fotos todas ali nas páginas, o modelo de cada um, e aí você recorre à aplicação aqui dele para você identificar o tipo de microfone e a utilização dele, tá bom? Então nós falamos aqui do microfone dinâmico. Geralmente é aquele comum, né, que vai fixado num pedestal, né? Ele é um microfone dinâmico de fato, por quê? Porque ele é muito usado em performance ao vivo. Show, apresentação, ele tem uma durabilidade grande, ele tem uma resistência grande, ele tem um alto nível de pressão sonora, ele aguenta bastante. E também ele é muito usado em gravações de instrumentos, captação de som de instrumentos, guitarra, bateria. Então,
ele é um microfone muito versátil. Então esse microfone dinâmico é um dos mais comumente usados aí quando se fala de performance ao vivo, tá bom? Microfone condensador. O condensador, ele é aquele que tem, parece uma órbita em volta dele, sabe? Fixado ao meio ali. Então, esse aí ele é usado em gravação em estúdio, especialmente para vocais e instrumentos acústicos. Eles capturam uma gama muito ampla de frequências e pegam alguns detalhes sonoros que outros microfones não pegam. Então ele é muito utilizado nessa parte de produção musical e também de podcasts, ele é utilizado bastante. O terceiro é esse que eu estou aqui, ó, o de lapela, né? O de lapela. Alguns são auriculares também, aquele que você põe aqui, né? Ele tem o auricular nele. Então aquele lá, mas esse aqui em especial, o de lapela, ele é pequeno, ele é discreto, então ele é muito usado em entrevistas, gravações de vídeo, produção teatral, que ele fica bem discreto ali, né? E a pessoa consegue ter uma projeção de voz muito boa. Isso permite que o orador ele se mova então livremente com o microfone e vai captando a voz dele de forma normal, porque ele é discreto, muito fácil de utilizar. Então, ele é um coringa, né? Ele é muito bom para utilização em gravações e entrevistas também. O quarto modelo é chamado de shotgun. Shotgun. Qual é a aplicação dele? Ele tem um padrão, um polo direcional, né? Um polo direcionado. E então ele é usado muito em filmagens, gravações de áudio em ambiente externo, porque ele capta o som numa direção muito específica. E ele então não deixa pegar tanto ruído de fundo. Ele é um microfone estreitinho, fininho assim, né? E ele tem um longo alcance, uma captação muito boa, direcionado, um polo direcionado. Então ele evita muito do ambiente externo na captação do som e foca naquilo para qual ele foi direcionado mesmo. Então é mais essa a aplicação dele. O microfone USB, aquele que tem um cabo de USB de fato, né, conectado a ele, e logo ele vai sendo conectado em computadores, ele é utilizado em gravações, geralmente até gravações caseiras. Mas pode ser streaming, videoconferência. Por quê? Porque como ele se conecta a computadores, é muito popular entre o público, inclusive, de produção de conteúdo, porque é muito fácil, né? Você fixar ele aqui, está gravando um vídeo, a webcam está aqui, e está formatando esse vídeo, captando o áudio diretamente ali no computador. Então, ele é um dos também utilizados pela galera aí que monta o conteúdo, né? E o último aqui, o sexto, é o microfone de fita. Ele é chamado de fita justamente porque ele tem uma aparência de fita centralizada com dois polos laterais. Ele é usado principalmente em estúdios de gravação, porque esse microfone ele oferece um som mais suave, um som mais naturalizado, então ele dá uma qualidade muito boa. E esse é disparado um dos preferidos em gravações vocais, em instrumentos acústicos também. Muita gente boa aí, muita gente, não é barato, né? Muita gente usa esse microfone por causa dessas qualidades de captação de voz e suavidade que ele dá para as notas que ele consegue captar. Então esses são os tipos de microfone e as suas aplicações, né? Com respeito à utilização de imagens, gravuras e vídeos que você pode, a gente até incentiva que você use, que é um recurso, né, que agrega muita qualidade visual para a tua palestra. Então, ela torna uma palestra mais agradável de ser acompanhada, observada, quando tem imagens, quando tem vídeos. E os recursos visuais, eles são um grande aliado de retenção da atenção do público. E não raro, a gente pode falar bastante, mas também uma imagem ela pode falar mais do que 1000 palavras. Alguns usam essa expressão, né? O que isso quer dizer? É que, na verdade, a imagem que a nossa retina, o nosso nervo óptico, ele capta,
E aí ele transmite isso para o nosso cérebro, essa imagem ela fica muito gravada e associada à mensagem que você vinculou a ela. Então, sim, o recurso visual tem um impacto muito grande na apresentação que você faz. Então, é importante usar. O que você pode usar? Você pode usar fotos, você pode usar mapas, você pode utilizar tabela, gráficos, outros vídeos. Então, é um recurso muito bom para que você prenda atenção e que a tua palestra também tenha um tom suave, que seja mais leve, gostosa de te acompanhar também. Caso você esteja montando a sua própria apresentação, montando o seu discurso, talvez, né, o seu esboço, você consegue baixar várias imagens, né? Tem vários sites que são gratuitos, inclusive, com fotos e vídeos que estão desbloqueados da questão do direito autoral, que você pode inserir, então, na tua apresentação. Agora, quando for utilizar esse tipo de recurso, combine antecipadamente com o teu assistente de operação de áudio e vídeo, para que ele saiba exatamente o momento das entradas desses recursos audiovisuais. Porque aí vocês têm que falar a mesma língua, tá? Não raro você vai deixar talvez uma cópia daquele discurso seu para ele, do seu proferimento, e em cada um dos tópicos ele vai acompanhando com você onde você está, na corrente do tempo da tua parte, e ali ele marcou gravura tal, gravura 1, 2, vídeo 1, vídeo 2, e aí cada vez que você vai entrar com aquele assunto, ele já está programadinho ali, ele vai lá e vai soltar para você. Fica um sincronismo legal, fica muito bom, uma dinâmica, uma didática super boa, e tenha certeza que isso vai dar à tua palestra uma credibilidade muito alta, demonstrando assim um ar de profissionalismo naquilo que você montou. Tá certo? Então, pessoal, hoje era esse assunto que tínhamos, né, nesse módulo, né, falar um pouquinho sobre os recursos audiovisuais que nós temos à disposição, como eu disse e repito para vocês, lá no nosso e-book vai estar então as fotos, né, a descrição de cada um desses microfones aí. Próximo módulo, vamos pensar sobre ênfase. Ênfase. Então nós vamos falar sobre definir o que enfatizar e como enfatizar. Porque isso é um recurso importante. Dar a ênfase correta no teu proferimento é impactante para a tua assistência e para a tua matéria. Então é sobre isso que a gente vai falar no módulo 8. Um grande abraço.